Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 17 a 27. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 17. Todo mundo encontrou? Amém? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que ainda vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nós temos um Deus que é vivo, um Deus que age na nossa vida, Senhor. É bom Te adorar, nos derramar diante de Ti, e saber, ó Deus, que nós não servimos a um ídolo, mas um Deus que age na nossa história, que constrói a nossa história, Senhor. E nessa noite, te peço que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações, que Tu possa preparar cada mente, cada coração que está aqui, para ser terreno fértil, onde será semeada a Tua palavra, Deus. E que nós possamos viver essa palavra, praticar essa palavra, crescer espiritualmente, porque nós queremos ter mais compreensão dos Teus propósitos e dos Teus desígnios para nossas vidas. Nos abençoa, em nome de Jesus. O título dessa mensagem é A Esperança da Glória Futura. O versículo 17 diz assim, que nós lemos: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Interessante essa palavra, porque ela faz primeiro uma grande promessa na nossa vida. Nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros, nós temos uma herança. Ela fala também da glorificação. Nós um dia estaremos em corpo glorificado. E essas promessas que Deus faz é a razão maior da nossa esperança e da nossa fé. Mas às vezes a gente não percebe que no final do versículo diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Cristo nos traz a glorificação, mas andar com Cristo também, viver essa vida, habitar nesse mundo, traz a dor e traz o sofrimento. O próprio sofrimento, a própria dor, que às vezes muitas pessoas questionam, eu acho que é uma das questões teológicas mais discutidas, ou tentar entender isso, que nós não compreendemos entender, porque o nosso andar com Deus é pela fé, mas o próprio sofrimento, as dificuldades que nós passamos, faz parte do plano eterno de Deus. E ele está dizendo aqui, assim como Cristo sofreu, Deus não é indiferente à nossa sorte, à nossa vida. Deus não está nos observando como cobaia, ver como é que nós vamos desenvolver a história humana. Mas o próprio Deus fez parte da história humana e faz parte da história humana. Ele se encarnou, Ele habitou entre nós, Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele deu a própria vida por amor a nós. E aqui o texto diz que assim também nós, como discípulos de Jesus, nós temos que viver o sofrimento. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso caminhar, e também para que esse plano de Deus
se cumpra na nossa vida. Mas ele diz aqui no versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós não podemos entender ou compreender aquilo que Deus guarda para nós, mas há uma expectativa da nossa alma, do nosso espírito, quando nós lemos a palavra de Deus, que existe algo glorioso que o Senhor reserva para os seus. E é isso que nos move, que nos dá esperança, essa certeza de que um dia essas promessas de Deus, elas se concretizarão na nossa vida. Lá em 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, suporte as lutas da vida, suporte as tribulações, porque essa leve e momentânea tribulação, que às vezes para nós não é leve, às vezes para nós é um fardo tremendo que vem sobre os nossos ombros, não é nada comparada com a enorme glória que o Senhor reserva para os seus filhos. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e ele diz lá em 2 Coríntios, que lá ele viu coisas inefáveis, que não é dada nem o homem contar. Ele viu um pouco da glória, e ali o Senhor mostrou a glória que Deus reserva para os seus filhos, dentro da sua limitação, que ele era um homem limitado, mas ele teve uma compreensão disso. É por isso que ele olha para a própria vida dele, que a gente sabe que envolve quarentenas de açoite, naufrágios, humilhações, apedrejamento, lutas tremendas que ele travou na vida dele, e ele acha que aquilo é leve, é momentâneo, comparado com aquilo que Deus guarda para ele. Às vezes nós temos que olhar para a vida, para essa terra, para as nossas lutas, mas não podemos nos alienar disso, dessa vida. Mas nós temos que ter os olhos no céu, o nosso coração no céu, porque esse é o tesouro maior que Deus guarda para nós. E Deus, Ele está levando o homem a um nível de exaltação maior do que o Éden. A gente lê a Bíblia, capítulo 1 e 2 de Gênesis, como era bom se sempre fosse lá no Éden, aquele Adão terreno, aquele Adão que vivia, toda a natureza vivia em harmonia. Os animais, um não matava o outro. O homem não era carnívoro, o homem comia da erva do campo, das frutas. Ali era o mundo ideal criado por Deus. Mas a queda do homem no capítulo 3, ela de uma certa forma possibilitou também algo glorioso que Deus está levando o homem, porque Ele está levando o homem a um nível de exaltação maior do que o Éden. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 e 49, diz assim, olha: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Lá no capítulo 5 de Romanos, ele também fala de dois Adão. Um Adão terreno, que aquele foi Adão que viveu no Éden e caiu lá no capítulo 3, quando ele desobedeceu a Deus. E está falando de um segundo Adão. Esse segundo Adão é Jesus, o homem perfeito que habitou entre nós e que morreu pelos nossos pecados. Ele é o segundo Adão. E esse Adão é celestial. Esse Adão Jesus, ele veio dos céus. Ele é o próprio Deus que se encarnou. E ele diz que assim como nós trazemos a imagem do Adão terreno, assim como nós trazemos a natureza corrompida por causa do Adão terreno, porque o pecado de Adão e as consequências se estendeu por toda a humanidade, nós, quando nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus Cristo e passamos a caminhar com Ele, nós estamos sendo formados à imagem de um Adão celestial. Nós estamos sendo formados à imagem de Cristo glorificado. Nós vamos habitar num corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que é esse eterno peso de glória que Deus guarda para os seus filhos. Se o primeiro Adão era terreno, recebia a visitação de Deus, o segundo Adão é celestial. E nós vamos morar com Deus. Deus vem habitar entre o seu povo. Mas hoje, esse que está falando nos versículos do capítulo, nós hoje, em função do pecado do homem, lá no capítulo 3 de Gênesis, nós temos que lidar
com as consequências do pecado de Adão e Eva. Toda a criação de Deus foi alterada pelo pecado de Adão. E aqui nesse texto ele diz que isso provoca 3 gemidos. O apóstolo Paulo fala de 3 gemidos. O primeiro gemido que ele fala é os gemidos da natureza. Vamos ler aqui no versículo 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, só tempo, geme e suporta angústias até agora. Capítulo 3 de Gênesis, quando fala das consequências do pecado, ela diz que a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Ele diz que a terra produzirá espinhos e abrolhos, e que o homem comerá do pão com o suor do seu rosto. Deus, que havia criado um mundo em equilíbrio, lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis, o pecado, ele altera toda a criação de Deus. Nós vivemos num mundo de decadência. Nós olhamos para o mundo e vemos um mundo que dia a dia está morrendo, as coisas estão sendo destruídas. O homem se tornou um predador da própria natureza. Os terríveis desequilíbrios ecológicos que existem na nossa época. O homem destruindo o planeta Terra. Por quê? Por causa da ganância, por causa da ambição. E além disso, essa natureza ela está dia a dia morrendo. Você vê uma rosa, né? Ela nasce, é bonita, vistosa, e de repente ela começa a murchar e começa a morrer. É um mundo que está em corrupção, é um mundo que está sendo pouco a pouco lidando com a morte. Você vê a luta das espécies, um animal matando o outro. Diz que Charles Darwin, ele entrou em questionamento com Deus, quando ele viu a natureza e começou a observar essa luta que tem entre as espécies, de um animal ser predador do outro, de as lutas dentro dos animais, das lutas dentro da própria natureza. Mas tudo isso é consequência do pecado do homem. E aqui o apóstolo Paulo diz que a própria natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus. Nós já somos remidos pelo sangue do Cordeiro, mas ainda temos as promessas de Deus, vivemos no reino de Deus, começamos a gozar dos benefícios do reino de Deus pela fé. Mas a consumação só vai ocorrer quando nós estivermos em corpos glorificados. E a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. O profeta Jeremias, lá no capítulo 11, diz que o lobo pastará com o cordeiro. E todas as coisas serão restauradas. E aqui nesse texto, o que a gente leu aqui, ele mostra a natureza gemendo. O mundo está gemendo. Como uma mulher que está prestes a dar luz. A mulher que está prestes a ter um parto. Essa natureza, por quê? Porque a natureza ela aguarda ansiosamente o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar e que nós ressuscitarmos dos mortos e essa terra ser restaurada. O primeiro gemido que ele vê aqui é o gemido da própria natureza aguardando a redenção. O segundo gemido que ele fala aqui é o gemido da igreja, que nos versículos 23 a 25 diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. O apóstolo Paulo diz que nós vemos como que num espelho. Naquela época de Paulo, o espelho era de metal polido, era de bronze. Você via a sua figura, a gente via uma figura completamente distorcida. Por isso que ele faz essa analogia. Porque hoje nós temos acesso às coisas de Deus pela fé. Mas nós não vemos completamente aquilo que Deus reserva para nós. Mas nós já temos as premissas do Espírito, que ele diz que geme em nós essas premissas do Espírito. E a Bíblia diz que essas premissas do Espírito é como um penhor, é como uma garantia de que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. E pela fé, nós já podemos ter acesso a essas maravilhas que Deus guarda por nós. Mas lá o salmista diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Esse grito da nossa alma já foi saciado um pouco.
quando nós tivemos uma experiência pessoal com Jesus, quando nós recebemos as primícias do Espírito para habitar em nós, porque nós somos santuário do Espírito. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que mesmo assim, nós como igreja, como povo de Deus, a nossa alma, o nosso espírito ainda geme. A nossa alma, o nosso espírito ainda nela pela uma experiência maior com Deus, de ver Deus face a face, em corpo glorificado. Não sei se você tem às vezes nostalgia, tem tristeza na sua alma, e você pensa, meu Deus, por que eu estou sentindo isso no meu coração? Está tudo certo, tudo correto. Às vezes essa nostalgia da nossa alma é o desejo de voltar para a casa do Pai. É o desejo de ter uma experiência plena com o Criador. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2 e 5, ele diz assim: e por isso, neste tabernáculo gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos em não luz. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. É o próprio Espírito que habita em nós, que coloca esse grito na nossa alma, esse desejo. Ele diz assim, é melhor eu deixar esse tabernáculo, esse corpo, e ser revestido de um corpo incorruptível. É melhor ver Deus face a face do que estar nesse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que para ele morrer é lucro. É melhor estar com Cristo. E ele vê isso, a morte, não como algo desastroso, mas ele vê a morte como um novo estágio da nossa existência, da nossa vida. A Bíblia nos mostra isso. E a nossa alma geme por isso. A gente está no corpo corruptível. A gente está num corpo que dia a dia está morrendo. Os anos vão se passando, as rugas vêm, os cabelos brancos vêm, os cabelos caem da cabeça. Tem uma série de mudanças na nossa fisionomia. Tornamos mais cansados. Nós morremos dia após dia. É interessante a velhice, que muitas vezes a pessoa chega a 80, 90 anos, parece uma criança. É como se a gente voltasse para o ventre da nossa mãe. E uma das certezas que nós temos é que se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Mas nós estamos morrendo. Mas a nossa alma está ansiando que o nosso corpo seja revestido de incorruptibilidade. Que para que nós possamos ver o nosso Deus face a face. Esse grito da nossa alma que nós sentimos, essa vontade de estar na casa do Pai, a vontade de ter uma experiência maior com Deus, ela só será preenchida quando nós estivermos em corpos glorificados. E o terceiro gemido que ele fala aqui é o gemido do Espírito. Versículo 26 a 27. Ele diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe que é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Temos que, como seres humanos, nós temos que reconhecer a nossa fraqueza. O grande problema do ser humano é o orgulho, a autossuficiência. E achar que pela força do seu braço, pelo seu conhecimento, ele pode todas as coisas. Mas nós somos fracos. Nós estamos em corpos corruptíveis. Nós somos pecadores. Quem aqui não é pecador? Quem aqui consegue viver sem pecar? Desobedecemos a Deus, pecamos, pedindo perdão, continuando a nossa jornada. O apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o Espírito. Travamos uma luta diária contra o pecado, contra as tentações, as seduções do mundo. Mas nós temos um aliado ao nosso lado, que habita em nós. É o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que ele assiste nas nossas fraquezas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque quando eu conheço da minha fraqueza, quando eu conheço que eu não posso direcionar a minha vida e andar da forma que eu quero andar, ou que a minha vontade se cumpra. Quando eu entendo a minha incapacidade humana, quando eu reconheço que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu entendo que o melhor para a minha vida está em Deus, está na minha comunhão e na minha intimidade com Deus. Quando eu me esvazio de mim mesmo. Quando eu clamo por Deus, quando eu deixo que o Espírito de Deus haja na minha vida, que Ele tenha o controle da minha vida, das minhas emoções, das minhas palavras, das minhas atitudes, é nessa hora que eu reconheço a minha fraqueza, que eu sou forte. Você sabe por quê, meu irmão?
porque nós só somos fortes em Deus. Nós somos fracos, é porque nós não temos comunhão plena com Deus. A nossa fraqueza é em função da nossa incredulidade, a nossa fraqueza é em função das nossas limitações. Mas nós adoramos um Deus que é onipotente, que é criador de todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. Quando nós verdadeiramente nos rendemos a Ele, e entregamos a nossa vida no altar dEle, e Ele vem reinar, a sua força, o seu poder se manifesta por meio da nossa vida. E é nessa hora que Ele é glorificado. Essa palavra assiste, na realidade, quer dizer que o Espírito toma sobre si a nossa carga, não somente para nos ajudar e socorrer, mas sobretudo para nos aliviar, carregando todo o peso por nós. Ele nos assiste e nos ajuda a levar o fardo. Acho que um dos temas da Bíblia mais lindos para o Espírito Santo que eu acho é Jesus diz que vai mandar Consolador. É o Espírito que trata as feridas da nossa alma. É o Espírito que é bálsamo sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias. É o Espírito que habita em nós, é que nos redime, é que coloca em nós, no nosso coração, a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos, às vezes, as palavras ou aquilo que nós vamos dizer a Deus. Mas o Espírito conhece todas as coisas. A Bíblia diz que tanto querer como o efetuar vem de Deus. É Deus, é o Espírito de Deus que coloca no nosso coração os motivos de orações, as nossas súplicas diante de Deus. Porque às vezes os nossos pedidos são errados. As nossas súplicas são egoístas, são erradas. Mas o Espírito, ele intercede segundo a vontade de Deus. E coloca no nosso coração o querer de Deus. Nós oramos, nós temos que esvaziar de nós mesmos. Espírito, ore por mim. Espírito, eu não sei orar como convém, mas ore por mim. Coloca na minha mente, na minha boca, as palavras adequadas. Coloca na minha boca aquilo que está no coração de Deus. Permita, Espírito de Deus, que eu sinta um pouco daquilo que está no coração de Deus. Intercede por mim, porque o Espírito, ele entende até as profundezas de Deus. E aí ele começa a agir na nossa vida. E às vezes as palavras, elas se tornam incompletas, elas se tornam imperfeitas. Porque as palavras, elas não expressam aquilo que o Espírito coloca em nós. Aí nós oramos com gemidos inexprimíveis. Mas nós oramos aquilo que está no coração de Deus. Nós oramos as nossas dores, nós oramos aquilo que está dentro de nós, que o Espírito nos conhece profundamente, mas de acordo com a vontade de Deus. A nossa fraqueza, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, ela nos levaria ao desfalecimento, à queda, à morte. Nós somos gratos, temos que ser gratos todo dia a Deus, porque a excelência da glória de Deus, o Espírito Santo, habita em nós. Temos que agradecer a Deus. E é Ele que nos ajuda com as cargas, meus irmãos. É Ele que às vezes nós nos prostramos diante de Deus pesados, angustiados, perplexos, diante das coisas da vida e começamos a orar. E Ele começa a interceder e orar por nós. Começa a remover do nosso coração, às vezes, a angústia, a mágoa, o ressentimento, as coisas que nos travam diante de Deus. E começa a trazer paz e alegria ao nosso coração. É o Espírito de Deus que faz isso em nós. Nós temos que dar espaço ao Espírito Santo para agir na nossa vida. Você sabe qual é o nosso grande problema hoje? Quando eu digo nós, eu estou me incluindo também. Nós estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos cheios da nossa própria experiência, da nossa sabedoria. E travamos e não deixamos que o Espírito de Deus possa se manifestar em nós e por meio de nós. Nós temos que nos quebrantar, irmãos. Nós temos que chorar diante de Deus as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas dores. Nós temos que chorar diante de Deus os nossos medos. Nós temos que chorar diante de Deus a nossa ansiedade. Aquilo que abala a nossa alma, o nosso ser. Nós temos que deixar de sermos religiosos, de cumprir rituais e nos derramar profundamente aos pés de Deus e abrir a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, nos trata. Porque muitas vezes nós estamos doentes. Muitas vezes o cansaço, o peso que está nos nossos ombros é função da nossa doença espiritual, do nosso cansaço espiritual. Porque nós não temos deixado o Espírito Santo trabalhar em nós, na nossa vida.
Jesus diz assim, um versículo mais lindo da Bíblia, que eu acho que está na porta da nossa igreja: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isso é um convite do Mestre. Isso é um convite do Espírito Santo. Vinde a mim. Coloque diante de mim as tuas cargas, os teus pesos. Coloque diante de mim a tua angústia, os teus medos, as tuas ansiedades. Coloque diante de mim aquilo que tem tirado a tua paz. Se renda a mim. Coloque no meu altar, coloque diante de mim e aprenda a descansar em mim, a esperar em mim. Entenda que a luta não é pela tua força, pela tua capacidade, mas é pela manifestação do meu poder. É isso que o Senhor nos diz, é isso que o Senhor fala conosco. Renda-se a mim. Porque muitas vezes estamos rebeldes à vontade de Deus, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e por meio da nossa vida, e não deixamos que Ele haja, travamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. É o nosso orgulho. Meu irmão, se tem uma coisa que nos prejudica como seres humanos, a maior noda que o pecado colocou em nós é o orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Quem é que não é orgulhoso aqui? Todos nós temos orgulho. Às vezes temos orgulho de reconhecer as nossas fraquezas. Aí culpamos o irmão, culpamos as outras pessoas. Muitas vezes nos justificando através da acusação a outras pessoas. Porque não temos coragem de olhar para nós mesmos, para as nossas próprias mazelas. É por isso que Jesus diz assim: por que é que tu olha o cisco que está no olho do teu irmão, se tem um pedaço de pau no teu? Tira primeiro o pedaço de pau que está no teu, para depois tu ver melhor aquilo que está no olho do teu irmão. Mas é fácil nós olharmos para o outro. É fácil nós culparmos os outros. E não reconhecemos que muitas vezes nós é que estamos errados. Nós é que temos lutado contra a vontade de Deus. Nós é que não temos nos rendido ao Senhor Deus. É difícil para o nosso orgulho. É mais fácil culpar o outro. É mais fácil culpar a igreja, as instituições. Toda igreja é falha, a igreja não é perfeita não. Mas é muito mais fácil. Mas para Deus tratar a nossa alma, para Deus nos curar, para Deus nos restaurar, nós temos que tirar os olhos do outro, das coisas, e olhar para nós. Reconhecer as nossas mazelas, nossas fraquezas. Porque tudo começa em nós, irmãos. Tudo começa em nós, a partir de nós. O maior adversário nosso somos nós mesmos. São os outros não. As outras pessoas, quando nós estamos firmes e andamos com Deus, é fácil de lidar com elas. Mesmo diante da ingratidão, diante das lutas, diante das decepções. Mas quando nós deixamos dentro de nós algo que nos trava, algo que impede a nossa comunhão com Deus, quando nós lutamos contra a vontade de Deus, quando nós somos incrédulos, não confiamos no nosso Deus e não aprendemos a descansar nele, aí sim nós temos um problema sério para resolver. Mas o primeiro passo é o quê? Reconhecer diante de Deus. É entregar a Deus as nossas fraquezas, os nossos erros. É chorar diante de Deus. Então, nós temos que chorar diante de Deus. E a Bíblia, quando diz lá nas bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas você sabe qual é esse choro que Jesus está dizendo? Antes ele diz: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Porque esse choro que Jesus está dizendo na bem-aventurança é chorar pelas nossas mazelas. É chorar pelos nossos pecados, pelas nossas limitações. Esse choro que ele está falando. E para eu chorar isso, eu tenho que ser humilde de coração. O pré-requisito é esse: ser humilde de coração. E deixar que Deus trate na nossa vida. E deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida. E que Ele, com gemidos inexprimíveis, venha nos transformar dia e após dias. Você sabe o que é que nós precisamos nesses dias tão difíceis que nós vivemos? Aprender a descansar em Deus. Só isso. É fácil? É difícil. E precisa de fé. E a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Porque a ideia do mundo, a ideia das coisas que nós vivemos é gerar em nós ansiedade, é gerar medo, é nos tirar da paz. Nós estamos dentro da nossa própria casa, aparece algo dentro dela, ou vai uma pessoa, uma coisa, com um propósito maligno
de tirar e roubar a nossa paz. Pode prestar atenção. Às vezes nós não percebemos, às vezes nós não temos o discernimento espiritual para entender e para ver isso. Mas ali tem algo, ali tem a mão do diabo. Não é demonizando tudo, não. Mas porque o que o diabo quer é roubar a nossa paz. O que o diabo quer é roubar a nossa alegria. É trazer peso, é trazer fardo, é trazer angústia, é trazer sentimento de culpa. Para nós nos sentirmos indignos diante de Deus. Mas a Bíblia diz que a todos quanto crerem foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia aqui diz que a própria natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque nós não tomamos ainda definitivamente a posse da nossa herança. Por causa do medo, por causa da insegurança, por causa da incredulidade. Muitas vezes nos sentimos indignos diante de Deus. E o sentimento de culpa vem do nosso coração. Porque não entendemos a nossa filiação divina. Nós antevemos, nós vemos. Mas no dia que nós estivermos em corpo glorificado, diante do nosso Criador, e nós o veremos face a face, e aí entendemos que nós fomos criados por Ele, para ser feito filho de Deus, para termos o nosso irmão mais velho, que é Jesus, e ser co-herdeiro com Ele, e habitar com Ele por toda a eternidade. Mas hoje nós já temos que começar a gozar os benefícios que Cristo nos dá. Nós não podemos ter uma fé que nos aliene da vida. Nós não podemos ter uma fé que nos mova pela esperança que Deus reserva na glória e na eternidade. Mas é uma fé que nos transforma para nós vivermos o presente com atitudes de fé, de compreensão e de confiança em Deus. De nós começarmos a gozar a cidadania do céu. Nós estamos nesse mundo, mas nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui. Mas aqui nós somos filhos de Deus. Nós temos que já nessa vida, enquanto nós aguardamos essa consumação do século, já começar a viver isso. Não ter uma vida espiritual medíocre. Não ter uma vida de medo, de fuga. Mas ter uma vida de entrega a Deus, de comunhão e de intimidade com Deus. Para nós somos fortalecidos por Ele. Para nós sermos curados por Ele, sermos restaurados por Ele. Para nós andarmos com Ele. Nós já começamos a ver um pouco da glória do nosso Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas Deus mostrou um pouco. Mas você já pediu na sua vida para ver um pouco da glória de Deus? Só me mostra um pouco da tua glória. Só para eu entender, para eu ver alguma coisa. Você já pediu para ter mais comunhão e mais intimidade com Deus? Para que o Espírito possa se manifestar por meio da sua vida? Para que o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus se cumpra já a partir de agora na sua vida. Dentro da igreja. Nós temos que ter orações ousadas, meus irmãos. E se deixarmos o Espírito orar por nós, com gemidos inexprimíveis, Ele vai colocar esses motivos de oração no nosso coração. Quando o apóstolo Paulo ora pelas igrejas, ele não olha por prosperidade material. Ele não ora para que as igrejas deixem de passar perseguição, que estão dentro do Império Romano sendo perseguidas. Ele ora para que os irmãos tenham maior conhecimento de Deus. Para que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor. Para que os irmãos tenham mais intimidade com Deus. É esse o motivo de oração que o Espírito de Deus quer gerar em nós. Esse desejo de nos aproximar de Deus. De não conformarmos em viver uma religião. De nos conformarmos a viver uma vida superficial com Deus, mas nos entregarmos verdadeiramente a Deus, para que Deus venha reinar, para que Deus venha se revelar todo dia na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Esse é o desejo de Deus. E eu acho que cada um de nós sabe que esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Mas qual é o entrave? Qual é a dificuldade? Por que é que nós continuamos vivendo a mesmíssima coisa, da mesma forma, e não conseguimos romper por isso? É porque muitas vezes temos esperado por nós. E não entregado verdadeiramente as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas limitações na mão poderosa do Senhor. Amém, meu irmão?